Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e estamos aqui para continuar o nosso estudo do cenário de RPG Trevas. Se você viu os vídeos anteriores, sabe que nós estamos descrevendo um cenário de RPG focado em suspense, místico e terror, que foi desenvolvido pelo escritor Marcelo Deodébio aqui no Brasil. Então, se você curte esse tipo de cenário, fica aí que depois da vinheta a gente vai continuar explorando o mundo de trevas. Oi, você viu os vídeos anteriores? Neles, eu descrevi as primeiras sociedades secretas do mundo de trevas, a Roda dos Mundos, a Cabala. Nele, eu também falei a respeito da grande rebelião que houve entre Lúcifer e seus anjos contra o Demiurgo. Eu falei também a respeito dos magos atlantes, da destruição de Atlântida, do grande complô divino conhecido como dilúvio, e falei também a respeito da construção das pirâmides, que era um tipo de ligação mística entre os deuses e a Terra. Se você não viu os vídeos anteriores, no final desse vídeo tem o link para você ir lá e conferir o começo dessa história. Tá ok? Hoje nós vamos continuar falando a respeito do cenário de RPG Trevas, um cenário muito interessante para você ambientar a sua campanha. Vamos lá, então? Como nós vimos anteriormente, as sociedades secretas eram uma espécie de grupos de seres ou entidades que, apropriando-se do conhecimento fornecido pela Cabala, aprendiam a utilizar o fluxo da energia da roda dos mundos para poder criar efeitos miraculosos, ou seja, para poder fazer magia. Vimos que eram várias sociedades, começando, né, com a sociedade secreta que houve lá no Castelo Ostergu, Lúcifer e seus anjos, e as outras que acabaram surgindo na Terra depois que os deuses atravessaram a fronteira entre o Éden e Paradise. Como nós vimos, alguns deuses tinham o hábito de descer na Terra para poder ter lá, né, relações com as humanas. E alguns anjos também da Cidade de Prata, como Samaiasa e os seus 200 anjos, que desceram para poder se divertir aqui embaixo. E chegando aqui, ao terem relações com as humanas, eles acabaram criando uma espécie que ficou conhecida como híbridos. Os híbridos de humanos com os gregos deram origem aos magos atlantes, que acabaram, por fim, criando uma sociedade secreta conhecida como a Sociedade dos Atlantes. E depois, também os Néfilins, né, que eram os sobreviventes do dilúvio, porque eles eram imortais, eles eram filhos de anjos da Cidade de Prata com as humanas, e eles não podiam morrer. Então, quando o corpo deles morria, a alma deles ficava presa à roda dos mundos, indo e voltando em várias reencarnações. E o interessante é que toda vez que eles reencarnavam, eles tinham lembrança de todas as outras vidas que eles tinham vivido. E essas criaturas, é claro, é que davam origens, esses híbridos, né, manipuladores da energia mística da roda do mundo, que davam origem às primeiras sociedades secretas. Uma sociedade secreta que foi muito poderosa, ela foi criada exatamente no Egito, né? Lá no Egito, os deuses, eles haviam criado as pirâmides, que era uma forma, né, de comunicação entre os seres humanos e os seres que viviam na cidade de Ra. Eles também não recebem o nome de anjos, porque esse nome anjos é somente para os seres habitantes da cidade de Prata. Os seres da cidade de Ra, quando eles queriam se comunicar com os humanos, então eles costumavam descer nas pirâmides, né, e fazer uma ponte, uma ligação entre os seres. E entre os deuses egípcios, os que mais se dedicaram ao estudo da magia, né, aos conhecimentos mágicos, foram exatamente Ísis e Osíris, que eram conhecidos respectivamente pelo Deus Sol e a deusa Lua. E Ísis e Osíris, eles acabaram, né, transmitindo conhecimento para muitos discípulos, que acabaram dando origem a outras sociedades secretas.
Tá, tudo bem? Então, aqueles que estudavam, né, através dos ensinamentos de Ísis e Osíris, eles aprendiam como utilizar o fluxo da roda dos mundos para poder sugar a energia dos outros planos na alimentação dos seus efeitos místicos. E eles também aprendiam que esse conhecimento deles, né, ele precisava ser preservado, eles tinham que evitar que outros seres tivessem acesso ao conhecimento místico que eles haviam desenvolvido. Esse conhecimento dessa sociedade secreta de Ísis e Osíris, ele acabou percorrendo o mundo todo e se mesclando com outros tipos de sociedades. E aí dessa mesclagem, né, surgiram várias sociedades secretas. Essas sociedades secretas, né, elas pegavam e tentavam de toda forma impedir que os não iniciados tivessem acesso ao conhecimento que elas dominavam. Porque, como você bem lembra, eu disse no início de toda essa história, para eles conhecimento era poder, né? Ter o conhecimento fazia com que eles tivessem poder sobre outros seres da criação. E ao percorrer o mundo todinho, espalhando seu conhecimento, né, os sacerdotes dessa seita de Ísis e Osíris acabaram mesclando o conhecimento deles com o conhecimento de outros povos, outras seitas, né, gerando novas seitas à medida que eles avançavam. Logo depois do dilúvio e dos eventos que se seguiram, a cidade de Prata ela estava envolvida com seus próprios problemas e meio que abandonou um pouco as coisas aqui na Terra. Exceto, é claro, por um ou outro anjo, né, embaixador Recípere, que vinha até a Terra para resolver um ou outro problema, a cidade de Prata se manteve um tanto quanto distante dos acontecimentos. Mas ocorreu uma coisa que chamou a atenção do conselho da cidade de Prata. É que, de repente, de uma hora para outra, os magos das sociedades secretas, eles aprenderam a manipular não mais somente a roda dos mundos, mas eles passaram também a manipular a forma pensamento dos seus adoradores. Ou seja, eles passaram a fazer com que a fé das pessoas pudesse também ser utilizada como, digamos assim, combustível místico para a realização das suas magias. Imagine, então, que o Demiurgo não gostou nem um pouco desse acontecimento. Ele não queria que as sociedades secretas tivessem um poder tão descomunal. Então, o que é que ele fez? Ele convocou um mago chamado Moisés. Moisés fazia parte de uma ordem conhecida como a Ordem de Yamesh, e aí ele conversou ele próprio, em pessoa, Demiurgo, veio e conversou com Moisés através de uma sarça ardente. O episódio pode muito bem ser encontrado no livro de Êxodos, capítulo 4, do versículo 1 ao 17, quando ele fala para ele ir até o Egito e dizer para o sacerdote, né, na época era Ramsés, dizer para o sacerdote, não, desculpa, para o faraó Ramsés, que era o líder, né, do Egito, que ele libertasse o povo de Israel, porque ele desejava que o povo de Israel fosse até o deserto para lhe cultuar. É claro que Ramsés, um profundo adorador dos deuses da cidade de Ra, não viu com bons olhos essa solicitação de uma outra divindade estranha que não pertencia ao seleto grupo de deuses que ele reverenciava. Então ele disse, não vou deixar ninguém sair daqui não, ora. Rapaz, diz lá pro teu Deus aí e arranjar o que fazer, porque os meus escravos vão ficar aqui mesmo e não vão para lugar nenhum. Moisés levou até o Demiurgo a decisão do faraó. E este, né, para poder fazer valer a sua vontade, infligiu sobre o Egito 10 pragas, cada uma mais terrível do que a outra. Era a praga do gafanhoto, a praga do piolho, né, a praga das trevas, das águas virando sangue. Eu sei que no total eram 10, né, estão todas descritas lá também no livro de Êxodos. E no final, a última praga mais terrível era exatamente a morte de todos os primogênitos do reino do Egito.
primogênitos de pessoas, de animais, nenhum escaparia. Numa única noite, todos os primogênitos, de uma hora para outra, começaram a morrer. A dor, o desespero de Ramsés foi tão grande que ele não teve nenhuma outra opção a não ser se curvar aos desejos do demiurgo e da cidade de prata e libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Moisés, então, guiou seu povo pelo deserto, fugindo dos soldados de Faraó, que depois, né, que passou lá toda a dor e o sofrimento, Ramsés, ele se arrependeu de ter cedido e mandou perseguir o povo de Israel. Então vem aquela famosa parte da história onde Moisés divide o Mar Vermelho em duas partes para que o povo possa atravessar. Ele fez isso com a ajuda de um espírito chamado Iamesh, né, que ia à frente conduzindo o povo de Israel. Durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, não é, logo depois da morte de todo o exército faraônico que o perseguia, vários e vários milagres foram atestando, né, a divindade das ordens recebidas por Moisés. Entre eles tem o da chuva de maná, tem o da destruição do bezerro de ouro, né, entre outros. Quando Moisés finalmente veio a falecer, né, não pôde mais guiar o povo de Israel, o seu sucessor, Josué, atravessou a Jordânia, conduzindo o povo e acabou se estabelecendo nas terras que hoje são conhecidas como o reino de Israel. E lá ele dividiu as tribos de povos que os seguia, né, em 12 e criou um reino, né, que esse reino ele seguia as ordens da cidade de prata, como tinham sido entregues a Moisés através da tábua de ouro, né, escrita pelo próprio Deus do Demiurgo, o próprio Demiurgo escreveu numa tábua de ouro as 10 regras, né, que o povo de Israel deveria seguir se quisessem representar a cidade de prata na terra. Foi nesse período também que os deuses gregos começaram a vir com mais frequência à Terra. Lembre-se que antes do dilúvio, eles costumavam vir aqui embaixo, se relacionar com os humanos e tudo, mas depois do dilúvio eles meio que ficaram tanto quanto afastados. Nesse período, logo depois dos israelitas terem saído do Egito e de várias outras coisas terem acontecido, os deuses gregos acharam que estava também na hora deles marcarem seu próprio território no plano terrestre. E aí eles começaram a atravessar, encontraram uma forma de atravessar da cidade de Ra, no Olympus, para o Monte Olimpo, que fica na Turquia, e chegando lá eles se espalhavam pelo mundo, né, mais uma vez copulando com as humanas, dando origem aos chamados semideuses. O que eles não esperavam é que essas brechas que eles abriam entre o plano dos deuses e o plano terrestre, também servisse de entrada para criaturas horrendas que escapavam do reino de espírito, escapavam, né, de outros planos existenciais e chegavam até a Terra. Foi assim, por exemplo, que criaturas, né, terríveis como os Cérberos, o Craque, acabaram chegando na Terra, né, e tiveram que serem destruídos exatamente pelos famosos semideuses, né, filhos dos deuses gregos com as humanas. Um fato bem interessante foi o que aconteceu, por exemplo, com Licaon. Licaon, ele era um homem muito importante, né, que ele tinha um rei muito importante, que ele tinha assim um extenso território sobre o seu domínio, e ele era muito mulherengo, sabe? Ele tinha inúmeras mulheres, tanto humanas como até mesmo ninfas e semideusas. E com essas mulheres ele acabou gerando 50 filhos e 50 filhas. E conta a lenda, né, que um belo dia Zeus e Hera estavam passeando pelo mundo afora e resolveram descansar nas terras de Licaó. Chegaram e pediram
apresentaram-se, né, dizendo que se tratavam de dois deuses, os dois maiores deuses adorados naquela região, e que eles queriam um local para poder descansar das suas peregrinações. Licaon, que era um rei justo e bom, aceitou com o maior prazer, né, hospedar Zeus, e era uma honra para ele. Mas alguns dos filhos dele não acharam que fosse verdade, achavam que aqueles dois estranhos estavam se aproveitando da generosidade do pai deles. Ora, tá vendo? Zeus e Hera passeando por aqui, que absurdo, é claro que não. Então, para poder provar que aqueles dois estranhos não passavam de dois intrusos, né, dois mentirosos, eles resolveram fazer um teste com os deuses. Se eles fossem deuses, eles com certeza iriam descobrir o que eles queriam fazer. Então eles procuraram na cidade uma criança maltrapilha, né, que não tivesse família. Aí levaram essa criança para o castelo, mataram a criança, veja só que absurdo, cortaram em pedaços, fizeram uma sopa para poder servir a sopa para Zeus e Hera, acreditando que se eles realmente fossem deuses, coisa que eles achavam, tinham quase plena certeza que eles não eram, né? Eles iriam saber que estavam comendo carne humana. Bom, o fato é que eles não sabiam, mas para azar deles, a criança que eles tinham pegue para poder transformar em banquete, né, para os deuses, era exatamente Árcade, filho de Zeus com uma das suas inúmeras amantes. Alguns dizem que foi casualidade. Outros escritores asseguram que, na verdade, foi a própria Hera que fez com que eles cometessem esse erro terrível, porque ela queria se vingar, né, da amante do marido, né, matando o filho dela de forma tão terrível. O fato é que quando Zeus provou a sopa, Deus, como ele era, não só ele percebeu que se tratava de uma criança ali cozida, como percebeu que se tratava do próprio filho deles. E é claro que ele ficou possesso, muito do indignado, ficou com a pá virada, com tanta raiva que transformou todos os filhos de Licaon em lobos. Menino, todos eles, sem nenhuma exceção. O que não ficou claro na época é que desses filhos de Lical, 17 eram filhos, né, de semideusas ou ninfas, e portanto eram seres imortais. E aí eles deram origem ao que hoje é conhecido como a primeira raça de vampiros vricolacas, que recebeu esse nome em homenagem ao Vricol, que era o filho mais velho, né, do Licaô. E não parou por aí a vingança de Zeus. Zeus estava tão indignado, que além dele transformar todos os filhos de Lical em lobo, ele também baniu o reino de Lical da terra. Ele praticamente arremessou o reino de Lical na não existência. O fato é que, como o próprio filho dele também, né, o Árcade, também ele era imortal e tinha uma essência divina, a morte tão terrível dele gerou uma energia que ficou aprisionada, né, aquele local, aprisionado local onde ele foi morto. E ela deu vida ao reino de Licaô no semiplano do reino dos mortos. Então, lá no mundo dos mortos, passou a existir um reino que ficou conhecido pelo nome de Arcádia. E lá nesse reino de Arcádia, né, é onde passaram a viver, né, os filhos de Lical, que foram transformados em lobos e que deram origem posteriormente às famosas lendas sobre lobisomens, né? Então, Lical, ele deu origem tanto aos lobisomens, como deu origem também aos vampiros vricolacas, né? E ele, o Lical, ele continuou sendo, né, o rei desse novo plano, né, que passou a existir depois da morte de Árcade. Viu só o que é que dá ficar tentando testar as divindades? Pois é, boa coisa nunca sai disso, né? Durante o apogeu do desenvolvimento do império, da cultura helenística, Magnus Petrarch, um mago do plano de Arcano, conseguiu ser o primeiro a atravessar a fronteira entre o mundo morto e a nossa terra. Arcano era um plano que ficava abaixo de Satânia, o plano onde onde existe o nosso planeta. E esse plano de Arcano, nesse plano, eles tinham utilizado os conhecimentos da roda dos mundos de uma forma
tão terrível que eles haviam acabado por sugar toda a energia mística do plano deles, transformando o plano de Arcano num local morto, um deserto morto, sem energia mística. E Magnus Petrarca, quando ele chega na Terra, ele acaba caindo numa pequena ilha, vilazinha grega, né? Uma pequena vila grega, e ele acaba sendo confundido com um dragão, né? As pessoas da vila, né? Quando vem aquela criatura reptiliana enorme, né? Com asas, assim, parecendo realmente um dragão, elas ficam apavoradas. E como Petrarca não falava a língua dos humanos, e nem os humanos a língua de Arcano, eles não conseguem se comunicar. Até que um guerreiro, né, da vila, chamado Aquimenes, ele vem para poder enfrentar o dragão e ele acaba descobrindo que o dragão, na verdade, é um ser vindo de um outro plano, ele consegue se comunicar com Petrarca e que essa criatura ela veio por uma missão, e o Aquimenes acaba levando Petrarca até o rei de Tebas, né, que essa vila ficava na região de Tebas, e quando o rei escuta quais são os planos de Magnus Petrarca, ele não só resolve deixar a criatura viva, como resolve financiar o trabalho do Magnus. E o que é que ele queria realmente? Ele queria criar uma nova sociedade secreta. Quando ele viveu em Arcano, ele fazia parte de uma ordem conhecida como a Ordem dos Mármores. E lá ele aprendeu muita coisa sobre como manipular forma pensamento, como manipular as energias, né, o fluxo místico da roda dos mundos. E ele queria agora criar sua própria ordem, né? Ele criou uma ordem que ficou conhecida como a Casa de Cronos. E o principal objetivo do Magnus Petrarca era impedir que a Terra terminasse como Arcano, um deserto sem magia. Então ele queria, a ordem dele queria ensinar as pessoas a utilizarem a magia com responsabilidade, né, de forma controlada, mostrar os riscos, né, o grande perigo que era manipular a roda dos mundos sem controle, né, de forma descontrolada, evitar, né, que a nosso planeta acabasse também um deserto morto. E aí ele conseguiu juntar 25 iniciados e espalhou essas pessoas por todo o mundo, né? Elas foram de local em local, procurando adeptos, iniciados, pessoas, né, compartilhando, né, os ensinamentos de Petrarca, e acabaram fazendo aliança com os magos atlantes e também com o pessoal do culto de Ísis e Osíris, né? E convencendo eles de que era necessário, né, se criar uma responsabilidade, se criar uma forma, né, controlável de utilizar a magia. O fato também é que depois de tudo isso, né, outros demônios que existiam em Arcano também conseguiram atravessar para a Terra. E ao atravessar, eles também queriam criar as suas sociedades secretas, né? Começaram a criar sociedades secretas. Alguns deles concordavam plenamente com as ideias de Magnus Petrarca e também queriam que a magia fosse praticada de forma mais controlada, né? Enquanto outros discordavam plenamente e achavam que deveria ser feito com a Terra exatamente o mesmo que havia sido feito com o Arcano, ou seja, sugar a energia até não existir mais nada e aí nós vamos para outro plano. Eles eram, assim, muito imediatistas e confiavam plenamente que sempre existiria, né, um outro mundo para ser sugado. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever para que você possa receber a continuação. Eu vou parando por aqui para que esse vídeo não fique muito grande. E no nosso próximo vídeo, você vai saber se os magos da Ordem de Cronos conseguiram levar os ensinamentos de Magnus Petrarca até as outras sociedades secretas, impedindo assim que a Terra acabe se tornando um deserto místico, como aconteceu com a terra natal de Magnus Petrarca. Se você está gostando dessa história, não seja egoísta que o Demiurgo castiga, hein? Curta e compartilhe para que outras pessoas possam receber esse vídeo. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus e um abraço. Tchau!